Deus tem uma palavra no nosso coração e nós vamos compartilhar nessa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Salmo 103, para nós refletir em alguns momentos. Amém? Salmo 103. Os irmãos que for achando, vai levantando a mão para me saber que você já achou. Glória a Deus. Diz assim: bendize, ó Senhor, a minha alma ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizes, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? Somente até aqui. Queridos, o meu celular, que nem eu acabei de falar para os irmãos, eu estou vindo do trabalho, aí passei aqui na construção do templo, para dar uma verificada, ajudar os meninos em alguma coisa, ele está 11%, mas eu acredito que Deus vai dar graça, vai segurar essa bateria até nós concluirmos, em nome de Jesus. Nós estamos lendo aqui uma passagem muito conhecida, eu acredito que muito lida, e qual o cristão que não gosta de ler um bom salmo, né? E esse Salmo 103 me faz muito feliz em ver que quem escreveu foi Davi. Davi escreveu esse salmo e eu fico imaginando que ele escreveu esse salmo. Porque Davi, nós conhecemos a história de Davi. Ele escreve esse salmo, um salmo de gratidão, um salmo de confiança em Deus. Mas se nós olharmos para a vida de Davi, nós vamos ver que Davi começou, a escolha de Davi foi algo inusitado, algo inesperado. Quando o profeta Samuel decide ir até a casa de Jessé, Jessé prepara uma festa, porém manda Davi ir para trás desmalhado. E não recebe, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele encontra todos os irmãos de Davi, porém Davi não está lá. Porque Davi, segundo alguns que têm opiniões contrárias, Davi era suspeito de ficar no meio dos irmãos em algum evento importante como esse, porque a aparência de Davi era diferente, então eles se sentiam meio constrangidos com a presença de Davi. Então colocavam Davi para cuidar das ovelhinhas lá atrás das malhadas, para que eles fizessem a festa. Mas quando Deus ele nos escolhe, quando Deus ele tem um projeto, quando Deus ele tem um plano na nossa vida, as circunstâncias, nada vai impedir que isso venha acontecer nas nossas vidas. A única pessoa que pode impedir os projetos e os planos de Deus para a nossa vida somos nós mesmos. Quando Samuel chega e ele passa todos os irmãos de Davi na frente de Samuel, e o Senhor não confirma o coração de Samuel que nenhum daqueles, até chegar o momento de Samuel mandar chamar Davi. E quando Davi chega, ele é ungido. A família não sabe que Davi é ungido rei. 15 anos depois, Davi vai chegar ao trono. Mas Davi não vai chegar ao trono de Israel. Davi vai chegar ao trono de Judá. Davi foge de Saul. Davi se esconde na caverna. Davi vai para a caverna de Adulão. E dentro da caverna de Adulão, ali, quando os homens da cidade descobrem que Davi está ali, eles fogem também para a caverna. Só que a diferença de Davi para aqueles homens era que Davi estava na caverna, mas a caverna não estava dentro de Davi. A diferença daqueles homens é que eles estavam entrando na caverna, mas eles já vinham com a caverna dentro deles. Dentro da caverna, dentro da dificuldade, meio do vale que Davi estava vivendo, Davi encontrou solução, Davi encontrou saída, Davi encontrou estrutura para treinar aqueles homens e tornar aqueles homens desesperados, homens desiludidos, homens sem força, homens rejeitados pela sociedade. Eles tornaram
o que hoje, por alguns falam, o lixo humano, ele transforma o lixo humano em um exército poderoso. Então, mesmo depois que ele transforma esse exército, ele sai dali, ele não sai mais a mesma pessoa que entra. Davi, ele entrou na caverna para se esconder, mas quando sai, ele não sai mais sozinho. Dentro da caverna, Davi foi treinado. Dentro da caverna, Davi treinou alguém. Existe deserto na nossa vida que não é para nos matar. Existe deserto na nossa vida que é para nos fortalecer. Existe deserto na nossa vida que não é para nos derrubar. Existe deserto na nossa vida que é para nos dar estrutura, nos dar capacidade, nos tornar maior, nos tornar forte, nos tornar guerreiro, pronto para vencer as batalhas que nós vamos enfrentar futuramente. Então, quando Davi sai dali, ele sai com quase 400 homens que eram rejeitados, mas que agora são chamados os valentes de Davi. Davi começa a conquistar até chegar ao ponto em que Davi começa a reinar em Judá. Davi está reinando em Judá, mas a promessa de Davi não era reinar em Judá, a promessa de Davi era reinar em Israel. Agora, se nós observarmos que por mais que a gente tente andar por caminho contrário, Deus ele vai sempre nos levar para andar nos seus caminhos, no seu propósito, vai nos direcionar para aquilo para o qual ele nos chamou. Passa-se o tempo, Saul morre, o Jonathan morre, então Davi tem um reinado forte agora, e Jerusalém não é Jerusalém, é Jebus, e tem um outro rei reinando, mas ele temia Davi. Ele envia um espia para dentro de Judá, para espiar a Davi. Só que quando ele chega lá dentro, Davi descobre. E Davi, como tinha estratégia de guerra, ele não maltrata o espia. Davi, ele não maltrata, Davi, ele não mata. Davi, ele cuida bem desse homem e disse agora, o que você fazia para ele, você vai fazer para mim. Muitas das vezes, o que está faltando no nosso meio hoje é isso. Pegar as pessoas que estão lá de fora, que estão sendo escravizadas pelo maligno, que estão sendo escravizadas por drogas, escravizadas sendo cavalo do diabo, trazer eles para dentro, trazer eles das trevas, trazer eles para a luz e fazer com que eles sejam obreiro de excelência para o reino de Deus. Essa é uma função que a igreja tem que fazer. Essa é a função que nós temos que fazer. Temos que focar, temos que buscar a tirar das trevas, tirar da escravidão do pecado para fazer servo do reino de Cristo. Quando Davi ele monta uma estratégia e esse espia está dentro, ele manda o espia de volta para Jebus. Só que Davi ele monta uma estratégia e invade aquela cidade e toma. Quando Davi toma aquela cidade, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome da cidade, de Jebus para Jerusalém. Quando Deus começar a cumprir, quando Deus começar a entregar o propósito que tem na vida de cada um, todos vão notar a mudança. Todos vão notar a mudança. Porque vai haver mudança. E não precisa ninguém contar, não precisa ninguém tocar trombeta, porque quem passar vai ver a mudança, a transformação e a realidade. Falando aqui, eu estou lembrando do filho do irmão Glauber, que ele estava falando, e hoje Deus deu a vitória, e não precisa ele nem contar o testemunho, só em ver o filho batendo palma, a gente já vê a mudança. Porque Jesus entrou na causa, porque Jesus deu vitória, e quando ele dá vitória, queira ou não queira o inimigo, todos vão ver a mudança. Jesus está indo, indo daqui para lá, e vem um enterro, um cortejo de lá para cá. Só que no meio ele para aquele cortejo, ele olha para a mãe, e a mãe está chorando. E ele sente uma íntima compaixão, e ele toca naquele esquife e diz, menino, levanta. É aquela mãe que chorava, ela volta a sorrir. Quando Jesus chega, quando o propósito, quando o processo acaba, e nós colocamos pés e as mãos no propósito, a mudança, a sorriso, a felicidade, a graça. Se você imaginar o povo de Israel na beira do Mar Vermelho, de um lado pedra, do outro pedra, ali eles estavam em Pi-Hairote, e atrás vinham o exército de Faraó para matá-lo. Só que quando Deus manda Moisés tocar as águas, eles travessam com os pés secos, eles travessam pelo mar. Depois que eles atravessam o mar, antes eles estavam em Pi-Hairote, beco sem saída, mas do outro lado, eles estão livres. E a palavra de Deus olhem para trás,
porque este teu inimigo, nunca mais tu verá eles. E aí eles cantam o hino da vitória. A estrutura na nossa vida, querido. A estrutura que Deus quer entregar na nossa vida. Nós vamos receber estrutura nas cavernas. Vamos receber estrutura no deserto. Vamos receber estrutura no anonimato. Vamos receber estrutura na lágrima. Vamos receber estrutura no joelho. Mas no dia que nós vencermos o processo e colocarmos a mão no propósito, nós vamos olhar para trás e não vamos ver mais o inimigo que nos afrontava. Porque nós já vencemos e já superamos, porque nós somos mais do que vencedor. O vencedor, ele vence uma vez, mas nós somos mais do que vencedores. E eu olho para Davi, fazendo essa declaração ao Senhor, e eu fico pensando de tudo que Davi viveu. Eu fico pensando de tudo que Davi viveu. Olha que felicidade, a confiança de quem espera no Senhor. Porque depois de tudo que ele viveu, eu imagino ele escrevendo esse salmo e dizendo: acordei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. E hoje ele é o remidor da minha alma. Isso é lindo. É lindo ver que por tudo que Davi passou, o confronto de Natan, o confessar no Salmo 51, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti. Tira de mim o reino, tire tudo de mim, só não retire de mim o teu espírito. Eu imagino Davi, naquele momento, pensando de tudo que ele já tinha passado. Ele disse: eu já passei por tantas coisas e hoje eu estou aqui. Eu imagino Davi dizendo: antes de eu matar um gigante, eu matei um urso, eu matei um leão. Só que para mim matar gigante, eu tive que deixar os ursos para trás. Eu tive que parar de matar leão, porque leão é coisa pequena, urso é coisa pequena. Se eu quero vencer algo maior, eu tenho que lutar com algo maior. Se eu quero ir mais além, eu tenho que lutar com algo maior. Eu lembro de Deus falando para Jeremias: Jeremias, tu está cansado, Jeremias? Tu está cansado competindo com homens? Imagina quando eu te colocar para competir com os cavalos. Ou seja, Deus, ele conhece a nossa capacidade e ele espera mais de nós a cada dia. Davi, ele venceu um urso. Davi, ele venceu um leão. Mas ele só foi ser reconhecido quando ele venceu o gigante. Quando nós superarmos as expectativas de quem nos vê, de quem não acredita em nós. Aquelas pessoas que não acreditam. Quando ela vê nós derrubando o gigante, que eles tiveram medo de derrubar, eles vão acreditar que Deus é na nossa vida. Quando eles vê nós superando com um sorriso no rosto, com esperança, aquilo que ele nem gemendo conseguiria, eles vão entender que Deus é na nossa vida. Nós só vamos conseguir derrubar o gigante se nós deixarmos os ursos e os leões para trás. Enquanto nós não superarmos as coisas pequenas, nós nunca vamos conseguir vencer as grandes. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para me compartilhar com meus amados irmãos. Meu celular está 3%. Deus abençoe, meu querido. Sabia que Deus ia nos honrar e dar tempo de entregar essa mensagem, compartilhar com meus irmãos. Essa mensagem, ela tem falado muito ao meu coração. Que nós, Igreja do Senhor, precisamos crescer. Precisamos sair, parar de engatear e dar um passo mais largo. Não crescer em status, não crescer na fama, mas crescer na graça, no conhecimento, na humildade, no amor, entregando de verdade a esse evangelho genuíno, puro e verdadeiro, que só ele transforma, que só ele resgata, porque eu sou prova viva disso, que esse evangelho resgata o pobre do pó, da lama, do charco de lodo e transforma em alguém que, se tem alguma coisa que presta, é o que Deus transformou. Amém? Que Deus abençoe a todos.